Gente, o que nós vamos falar hoje, tá? É sobre configuração de Candle, tá? A última aula que nós tivemos foi sobre rompimento, tá bom? Sobre tendência, nós falamos sobre tendência, rompimento, falamos um pouco não, nós massacramos o assunto gap, tá bom? E hoje ainda continuando a aula de tendência, nós iremos falar sobre reversões de tendência. E para começar sobre reversões de tendência, nós vamos falar sobre configurações de candle, tá bom? Então, deixa eu ajeitar aqui a tela para começar aqui. Então, olha só, nós suponhamos que nós temos aqui uma tendência de baixa, onde, de repente, aparece esse candle bem aqui com essa configuração. E logo depois, a tendência reverte. Suponhamos também, tá, que nós temos outra tendência de baixa, só que em vez de aparecer o candle que apareceu naquela outra parte, aparece essa configuração aqui de candle. Então, reverte a tendência, tá? Aqui eu tenho o nosso martelo e aqui eu tenho o nosso martelo invertido. Eu tenho essas duas configurações de candle, o martelo e o martelo invertido. Toda vez que aparece no extremo, ou seja, aparece no topo ou no fundo, no topo ou em um fundo, tá? É, ele dá um sinal de reversão de tendência, ok? Então, ou seja, você marcou o teu suporte e a tua resistência. Você marcou aqui suporte, você marcou aqui resistência, tá? E aqui você marcou o teu suporte. O gráfico subiu, desceu, aí ele subiu novamente e quando chegou aqui, apareceu, não, desceu novamente. Quando chegou aqui, apareceu esse 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 candle, essa configuração aqui de candle, tá? Vou botar ele bem aqui, tá? Muito bem. Deixa eu dar um exemplo melhor, que esse exemplo aqui não tá legal, não. Pera aí. Bora lá. Voltando novamente, tá? Eu estou numa tendência de baixa, ok? Aqui é a minha tendência de baixa e ele vem, tá? Tá vendo a minha tendência de baixa. Então, aparece aqui o martelo, tá? Toda vez que aparece o martelo, é uma provável reversão, tá? Então, assim, quando eu digo provável, é que pode ser que ele
reverta essa tendência que está sendo de baixa, ou ele pode não ter significância em nada, tá? Simplesmente ele não tem significado. E como é que eu vou saber se realmente ele é um martelo de reversão ou é um martelo que não tem importância? Ok? Com a confirmação, ok? Vai aparecer logo depois um candle e um segundo candle, tá? Essa é a confirmação, tá? Toda vez que aparece o martelo, tá? Onde é que vai aparecer o martelo? Em um suporte. Apareceu o martelo no suporte. Você já fica atento. Você não vai fazer a tua entrada para put e nem para call. Você vai esperar a confirmação, ok? E como é que se dá essa confirmação? Muito bem. A confirmação, ela, ela tem que, por obrigação, seguir o seguinte padrão. Um candle de força, tá? Tem que ser um candle de força. Ou seja, qual é a característica de um candle de força? Nós já vimos, nós já tivemos essa aula sobre o candle de força. É um candle que deixa pouco pavio superior, tá? Ou pouco pavio inferior, dependendo do tipo de candle. Se ele for um candle de compra, ou seja, um candle verde, ele vai me deixar pouco pavio superior ou nenhum pavio superior. Isso quer dizer que é um candle de força, tá bom? Ou ele pode também ser um candle de força sem nenhum pavio, nem acima e nem embaixo, tá bom? Sem nenhum pavio. O outro, um pouquíssimo pavio, tá? Isso aqui é a característica de um candle de força. Aparecendo um desses três tipos de candle, tá? De força, logo depois do martelo, ele está me confirmando uma tendência. Ele está me confirmando uma tendência. Então, o meu gatilho de entrada, tá? Vai ser justamente os candles de força, tá? Apareceu, esse é o meu gatilho. Aperto o gatilho e entro na próxima vela. No caso aqui, para compra, tá? Quando eu não vou entrar, Cláudio? Você não vai fazer entrada em reversão quando, logo depois do martelo, apareceu esse tipo de candle. É verde? É. Porém, ele, ele não me confirmou, tá? A reversão de tendência. Por quê? Porque ele me deixou muito pavio. E quando, nesse caso aqui, é compra, isso quer dizer que houve uma força vendedora muito grande ao ponto de deixar esse pavio vendedor sobre o corpo comprador, ok? Então, eu não vou dar entrada quando isso aqui acontecer, tá? Quando isso acontecer, eu não dou entrada, tá? Só vou dar a minha entrada quando isso aqui acontecer. Alguma dúvida? Só uma coisa. Aqui, esse aqui que tu desenha aqui no canto aqui, ele é um. Tu tá falando de Kindle de força, né? Isso. Ah, tá. Ele parece um martelo aí. Não, esse daqui é um exemplo do que você não vai dar entrada. Quando aparecer esse candle aqui, você não dá entrada. Você só vai dar entrada
quando aparecer esses, quando confirmar esses candle aqui. Isso aqui não é um candle de força. Candle de força é isso aqui, tá? Isso aqui é Aham. candle de força, tá? Em relação aqui a uma reversão de tendência de baixa com uma tendência de alta, esse tipo de candle aqui você não dá entrada. Beleza? Qual é o outro candle que Ok. você não dá entrada? Esse aqui, ó. Quando ele é bem pequeno, você também não vai dar entrada. Outro tipo de candle que você não vai dar entrada. Por mais que deixe pavio, você não dá entrada, porque ele também é pequeno. Ele tem que ter um corpo grande, tá bom? E, e deixar pouco pavio ou nenhum pavio, tá? E deixar nenhum pavio. Só tirar aqui, deixar bem claro aqui para vocês, tá? Deixar bem claro aqui para vocês. Vou desenhar bem aqui, ó. Aqui eu tenho o candle e aqui um outro candle. Vejam só uma coisa. A leitura do candle, ele se dá dessa forma. Num candle comprador, aqui eu tenho o meu máximo e aqui eu tenho o meu mínimo. Máximo e mínimo, tá? Em um candle vendedor, aqui eu tenho o meu mínimo e aqui eu tenho o meu máximo, tá? Aqui eu tenho o meu máximo. Quando é que eu vou saber se o candle ele é de força ou não? Macete para vocês, tá? Vou dar aqui um macete para vocês. Olha só, quando eu vou saber se é um candle de força ou não? Quando ele deixar pouco pavio ou nenhum pavio no máximo, no nível máximo, ok? Ou seja, não vai importar o pavio que ele deixar na mínima, tá? Não me interessa o pavio que ele deixar na mínima. O que vai me interessar é se ele vai deixar pouco pavio ou nenhum pavio na máxima, tá? Isso aí caracteriza um candle de força. Dessa forma que eu vou saber se é um candle de força ou não, tá bom? E pelo tamanho do corpo, tá? Pelo tamanho do corpo também. Esse tamanho aqui desse corpo aqui, tá? Não, eu não considero um candle de força. Ele tem que ter uma proporção pelo menos 2 vezes maior que esse candle aqui. Ele tem que ter esse tamanho, não. Esse tamanho aqui eu já considero, tá? Ele tem que ter pelo menos 2 forças, 2 vezes o tamanho desse tipo de candle aqui, tá? Deu para entender aí sobre esse martelo? Deu. Beleza. Vamos continuar aqui. Ele também pode dar assim.
tá? Quando ele também dá no topo, ele também é uma reversão, ok? Quando ele dá no topo, ou seja, quando ele dá numa resistência, ele também é sinal de reversão. Qual vai ser o meu gatilho de entrada aqui? Então, voltamos lá. A leitura do próximo candle. O que vai me considerar, se ele me confirmar uma baixa, vai me considerar que houve uma reversão, é o gatilho de entrada. No caso, se ele me confirmar uma baixa, dessa forma, ele tem que ser um candle de força. Não sendo, não é um sinal de reversão. Ok aí? Ok. Beleza. Agora eu ouvi a voz da Sabrina. Bora lá. Agora eu tenho aqui uma outra hipótese. O que vai me considerar, nesse caso aqui, é o martelo invertido. Tá? Martelo invertido. O que vai me considerar a minha entrada? O que vai me levar a dar a minha entrada aqui? A mesma forma do martelo anterior que nós estudamos. Tá? O tipo de candle aqui. Ok? Se ele vai ser de força ou se ele vai ser ou se ele vai deixar muito pavio ou pouco pavio, tá? Se ele vai ser de força. Se aparecendo um candle aqui de força, eu dou minha entrada no próximo candle para a compra, tá? Bora lá. Agora, ele vai fazer isso. Ele agora aparece no topo, mas ele aparece aqui. Tá? Esse daqui é o martelo invertido, mas também ele é conhecido como enforcado, tá? Então, esse aqui é o enforcado. Toda vez que aparece esse tipo de configuração e é me confirmado no segundo candle, sendo um candle de força, ele vai reverter, tá? Ele vai reverter a tendência. Lembrando novamente, eles têm que aparecer em topos e fundos, tá? Em resistência ou em suportes. Se ele aparecer, se essas configurações aparecerem no meio, tá? Eu desconsidero. Pode aparecer e reverter? Pode, tá? Mas eu desconsidero porque se eu considerar toda vez que aparece um martelo invertido, enforcado em qualquer parte do corpo da tendência, eu corro risco muito grande de levar loss, de perder. Então, o que a gente está aqui é para evitar o loss. Então, vamos pegar toda vez que aparecer em topos e fundos. E isso vai me dar reversão de tendência. Tá bom? Isso vai me dar reversão de tendência. É claro, mas depois do martelo, depois do enforcado, depois do martelo invertido, ele sempre vai ter que ser a cor contrário do candle, da configuração do candle de reversão? Não.
Não, não. Aqui, de repente, poderia ter aparecido, tá? Um candle. Poderia ter aparecido aqui um verde, tá? Deixa eu botar ele bem aqui. Poderia ter aparecido um verde aqui. E depois caído. Viesse a cair, tá? Mas aí é uma outra análise. Aí é uma outra análise, tá? Por que uma outra análise? Quando aparecer uma outra cor, o que eu vou fazer, Cláudio? Porque agora eu já entendi que se aparecer o martelo invertido, ou martelo, ou enforcado em topos ou em fundos, é sinal de reversão, é sinal de possível reversão. E eu vou ter que analisar simplesmente o segundo candle depois dessa configuração de candle para me saber se vai ser de força. Se for de força, eu entro na próxima, porque vai me confirmar a reversão de tendência. Se não for, eu não faço nada. Beleza. Mas e se der dessa forma aqui, Cláudio? Se der logo depois, der o depois do enforcado, por exemplo, der um outro candle verde, o que vai me influenciar nisso, Cláudio? Como é que eu vou trabalhar nisso? Beleza. O que você vai fazer aqui? Você vai esperar, tá bom? Que a sombra, preste atenção, o pavio, tá? Seja maior que o corpo. Se o pavio for maior que o corpo, isso quer dizer que nesse exemplo de tendência de alta, tá? Houve uma força vendedora ao ponto de deixar esse pavio grande e o corpo pequeno. Isso me confirma também uma reversão de tendência. Após o enforcado, apareceu isso aqui e o meu gráfico houve uma reversão de tendência. A mesma coisa nesse aqui e a mesma coisa no martelo invertido, tá bom? Alguma dúvida? Dúvidas? Dúvidas? Até agora sim, até agora não. Bora lá, gente. Então, ok, bora lá. Esse é o martelo invertido, esse é o martelo normal e esse é o enforcado, ok? Esse é o enforcado. Percebam só que o martelo, ele só vai ser martelo quando ele aparecer no fundo, ou seja, em um suporte. E ele só vai ser um enforcado se ele aparecer no topo, em uma resistência. Tá? Vamos agora para o gráfico e nós vamos procurar esses três padrões, tá bom? De candle no gráfico. Se terminar o tempo, gente, eu vou mandar o link novamente aí, tá? Se o tempo acabar. Bora lá. Vamos colocar os nossos topos, fazer nossos topos e fundos, ou seja, colocar nossos suportes, nossas resistências. Porque é só dessa forma que nós conseguimos identificar os nossos padrões. Ok? É só dessa forma que nós conseguimos identificar os nossos padrões. Então, aqui consideramos então
vocês podem confirmar comigo que aqui eu tenho um topo, uma resistência. Aqui eu tenho um outro topo, uma resistência, porque está acima do preço atual. E aqui eu tenho um suporte, porque está abaixo do preço atual. Agora, percebam só aqui. Tá? Aqui eu tive um martelo, tá? E um topo. E logo depois eu tive a confirmação, um outro martelo, só que esse daqui foi o martelo invertido, tá? E claro, eu posso considerar esse daqui? Pode. Por quê? Porque ele deixou bem pouco. Esse pavio que ele deixou aqui, ó, é insignificante, tá? É pequeno demais. Agora, se ele fosse maior, tá? Por exemplo, se ele fosse desse aqui, ó, já desce para ver, ou esse desse tamanho aqui, tá? Ou desse tamanho, ou esse daqui, ok? Eu já desconsideraria, mas eu estou considerando aqui. Aqui eu tenho o martelo, ou seja, como está no topo, é o enforcado, tá? E aqui eu tenho o martelo invertido. E dessa forma, houve a reversão. Aqui apareceu o martelo novamente. Agora aqui apareceu o martelo. E ali era um enforcado, desculpem. Aqui é o martelo. O próximo candle me confirmou. E houve a reversão. Aqui, a máxima é aqui. Ele me deixou um pavio, tá? Razoavelmente grande. Mas percebo que o tamanho desse pavio em relação ao corpo, é pequeno. Então ele me confirmou que houve pouca força compradora e a venda ficou forte nesse momento. Então eu entrava na próxima vendido, tá? Entrava na próxima vendido. Bora lá. Outro topo. Aqui eu tive um topo. Beleza. Eu não vou confundir vocês, tá? Isso aqui é uma configuração gráfica. Eu não quero confundir vocês. Então não vou falar dele agora. Vou falar desse aqui depois. Vamos prestar atenção aqui, ó. Martelo invertido, tá? Apareceu o martelo e houve a reversão de tendência, tá? Houve a reversão de tendência em topo. Vamos continuar procurando. Aqui houve um gap, né? Nós estudamos sobre gap, né? Entraria nessa daqui a favor do gap, vendido, daria win. Bora continuar aqui. Vamos continuar. Para nos ajudar aqui a identificar topos e fundos, eu vou colocar aqui algo que vocês já conhecem, é o zigue-zague, no período 1. E vou colocar a cor branca. Pronto. Fica melhor para identificar topo. Agora sim, nós temos vários topos e vários fundos. Bora lá. Aqui. Bora ver aqui. Aqui eu tive um fundo.
apareceu o martelo invertido e subiu. Aqui, ó, o martelo subiu. Aqui apareceu o martelo invertido e desceu. Agora aqui, gente, eu desconsideraria esse martelo que apareceu aqui, ó. No caso é o enforcado. Eu desconsideraria. Por quê? Porque ele apareceu numa lateralização, tá? Percebam só que aqui formou uma pequena lateralização, tá? Apareceu uma pequena lateralização. O que aconteceria aqui? Aqui apareceu o martelo invertido. Beleza. Ele também está dentro da lateralização, tá? Eu desconsideraria também. Mas aqui eu fazia uma outra operação. Que operação? A operação de consolidação, que a gente já aprendeu já a trabalhar com consolidação, tá? Aqui, ó, formou uma configuração gráfica, o M. Olha o pavio, deixou pouco pavio, corpo maior e entraria na próxima, né? Diego, isso aqui você vai aprender depois, tá? A Sabrina já conhece essa configuração aqui, essa estratégia. Diego ainda tá aí? Bora lá. Tô sim, tô vendo. Beleza. A Sabrina também? Bora lá. Aqui apareceu-me aqui o martelo invertido, tá? E o preço, olha só, percebe que apareceu esse martelo, logo depois ele me confirmou aqui, ó. Olha o tamanho do pavio da mínima é muito grande, tá? E o tamanho daqui é pequeno. O que me influencia, no caso, o que influencia nesse caso aqui, para me fazer essa entrada, tá? Não é nada. Ah, claro, por que não é nada? Não apareceu aí o martelo ali? Sim, apareceu o martelo, mas ele não me confirmou. Percebam só. Se eu pegar aqui, ó, esse outro fundo, aqui, ó, eu percebo que eu tenho uma lateralização nesse momento aqui, ó. Houve uma lateralização. O preço veio aqui, ó, entrou, subiu, desceu, subiu aqui e desceu. Nessa parte aqui, houve uma lateralização. Então, esse martelo aqui